Olá pessoal, eu sou a professora Natália e hoje nós teremos mais uma aula de Físico-Química. O tema de hoje é reações de oxirredução, que é o capítulo 3 do nosso livro 4, certo? Eu vou estar gravando esse vídeo com a parte teórica e depois nós teremos um vídeo com alguns exercícios resolvidos da apostila. Para a gente começar, se eu perguntar para vocês o que tem em comum com a formação do ferrugem, as pilhas e baterias que a gente usa no dia a dia e as peças cromadas de carro, às vezes a gente tem peça cromada também no banheiro, o que tem em comum entre essas três imagens aí? Provavelmente a primeira coisa que vocês vão pensar é metal, tudo tem metal, né? Visivelmente é uma coisa, a primeira coisa que a gente vê, né? Mas na verdade o que tem de comum mesmo é que em todos esses processos ocorrem reações de oxirredução. E a gente vai aprender hoje o que são reações de oxirredução e nas próximas aulas a gente vai ver semelhanças e diferenças entre esses processos, ok? Então, reações de oxirredução são reações nas quais ocorrem transferências de elétrons de um reagente para outro reagente. Vai ter a transferência de um reagente vai transferir os seus elétrons para o outro, certo? E por causa disso, vai haver variação no número de oxidação, que é o NOx, a gente chama de NOx, de alguns elementos que estão envolvidos na reação, certo? Então, para a gente identificar uma reação de oxirredução, a gente precisa primeiramente saber calcular o NOx e saber o que é o NOx, para ver se essa reação é de oxirredução ou não e se ocorreu transferência de elétrons ou não. Então, a gente vai começar por aí, relembrando o que é número de oxidação, certo? Então, vamos lá, vamos pensar em um composto iônico. Por exemplo, o cloreto de sódio. A gente sabe que o sódio tem um elétron na última camada, que está representada aqui por esse X azul, e o cloro tem 7 elétrons na última camada. Durante essa ligação, o sódio ele doa esse elétron para o cloro, certo? Aí o sódio fica com uma carga positiva, já que ele perdeu o elétron, que tem carga negativa, e o cloro fica com uma carga negativa, já que ele ganhou esse elétron, certo? Então, neste caso aqui, o número de oxidação é a carga que cada elemento assume durante a ligação, certo? Agora, e se eu tivesse um composto covalente, como por exemplo o HCl? O hidrogênio ele também tem um elétron, assim como o sódio, certo? Só que na ligação covalente, esses elétrons eles não são doados, eles são compartilhados, certo? Porém, eles sempre estão mais próximos do elemento mais eletronegativo, que aqui no caso é o cloro. Lembrando que quanto mais para a direita da tabela periódica e mais para cima, mais eletronegativo é o elemento, certo? Então, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio e atrai mais os elétrons para si. Por causa disso, se essa ligação for rompida, vai acabar que esse elétron ele vai ficar com o cloro, certo? Já que ele já está atraindo mais os elétrons, se a ligação for rompida, ele consegue roubar esse elétron, certo? Somente se a ligação for rompida, certo? E, então, neste caso, o NOx, o número de oxidação, é a carga que cada elemento assumiria caso a ligação fosse quebrada, certo? O hidrogênio assumiria a carga positiva e o cloro a carga negativa, ok? Então, temos aí a definição de NOx. Nos íons simples, o número de oxidação é a carga elétrica real do íon. Nos compostos covalentes, o número de oxidação é a carga elétrica que o átomo iria, teoricamente, adquirir caso houvesse a ruptura da ligação covalente, certo? Então, resumidamente, a gente sempre pode pensar o número de oxidação como a carga do elemento, certo? Seja ela adquirida durante a ligação ou pelo rompimento da ligação, mas sempre vai ser a carga assumida por um elemento, certo? Então, como que a gente pode calcular o NOx? A gente vai ver que existem várias regrinhas. Então, eu já aviso para vocês, então peguem um caderno, anotem essas regrinhas para vocês depois poderem praticar, certo? Então, vamos lá? Primeira regrinha. O NOx de elementos neutros ou de substâncias simples é sempre zero. Como assim, Natália? Vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho essa reação aqui, certo? Aqui eu tenho um elemento neutro, né? E que é uma substância simples.
Então, é o zinco, né? O zinco metálico. Então, o NOx dele é 0, ok? E aqui eu tenho o H2, que também é uma substância simples, certo? Então, a carga dele é 0. Lembrando que substância simples é formada por um único elemento químico, que tem só o hidrogênio, certo? Então, a carga dele também é 0. Então, substâncias simples ou elementos neutros, né? Carga sempre 0. Lembrando que isso aqui também é uma substância simples. Segunda regrinha. Alguns elementos, alguns metais têm NOx fixo. Quais são eles? Os metais alcalinos, que é o grupo 1 da tabela periódica, tem NOx fixo 1 mais 1. Os metais alcalinos terrosos, grupo 2 da tabela periódica, tem NOx fixo mais 2. A prata tem NOx mais 1. 5, NOx mais 2 e alumínio, NOx mais 3, certo? Então, eu vou voltar naquele meu exemplo lá. A gente sabe que esse zinco aqui tem carga 0, certo, Natália? Mas aqui está zinco mais 2 só se ele estiver numa ligação, numa substância composta, certo? Ele sozinho, carga 0. Agora aqui, ó, a gente tem aqui uma substância composta. Então, a gente sabe que esse zinco aqui tem NOx fixo que é mais 2, certo? Então, outro exemplo aqui, ó, a gente tem a prata. A prata nos dois casos aqui está formando uma substância composta. Ela tem o NOx fixo mais 1, certo? Terceira regrinha. O NOx de íons é a própria carga mostrada na reação. A gente tinha visto lá o zinco sozinho, né? A carga dele é 0 porque ele é um elemento neutro. Mas e se eu tiver um íon? Por exemplo, aqui, ó, o zinco mais o cobre 2+, dando o cobre 0, porque aqui ele está como substância simples e a carga neutra, e o zinco 2+. A gente sabe que nesse caso aqui o zinco tem carga 0, nesse caso aqui o cobre tem carga 0. Mas se eu estiver indicando a carga, o NOx desses elementos vão ser a própria carga. Então aqui a carga do cobre é mais 2 e a carga do zinco é mais 2, certo? Eu só vou colocar 0 se eu não estiver indicando nenhuma carga, quer dizer que esse composto está neutro, ok? Quarta regrinha. O NOx do hidrogênio é sempre mais 1, exceto nos hidretos metálicos. O que é um hidreto? É um composto binário no qual o hidrogênio é o mais eletronegativo, tá? E você vê que é um composto metálico. Os metais são bastante eletropositivos, certo? Então o hidrogênio é mais eletronegativo. Nesses casos aqui, o hidrogênio tem carga menos 1. Mas normalmente a gente dificilmente vai falar de hidretos metálicos, tá? Então, o NOx do hidrogênio mais 1, ok? Pra gente ver aqui como exemplo, ó, a gente pegar essa reação que a gente já tinha visto no NOx da prata. Vamos ver aqui, ó, esse hidrogênio aqui não é o hidreto metálico, então carga mais 1, e esse aqui também, carga mais 1, certo? Quinta regrinha, o NOx do oxigênio é menos 2, exceto nos peróxidos, que o NOx do oxigênio é menos 1. A gente tem um exemplo aqui do peróxido de hidrogênio. Se a gente for olhar, ó, a carga aqui do hidrogênio é mais 1, né? Como eu tenho 2 hidrogênios, a carga é mais 2. Então, esses 2 oxigênios juntos, para dar um composto neutro, tem que dar carga menos 2, certo? Se 2 oxigênios têm carga menos 2, cada um dos oxigênios vai ter que ter carga menos 1, certo? Fora o peróxido, a gente tem peróxido de sódio também, o oxigênio vai ter sempre NOx menos 2. Então, temos aqui o nosso, voltando ao nosso exemplo, aqui nós temos o oxigênio, não é um peróxido, então NOx menos 2 e aqui também, certo? Sexta regra, o somatório das cargas dos elementos de uma molécula neutra é sempre igual a 0. Então, vamos voltar no nosso exemplo, vamos descobrir qual é a carga do nitrogênio. A gente já viu todos os elementos que têm carga fixa, certo? Agora, NOx fixo, né? Agora a gente tem outros que a carga pode variar. E um exemplo que a gente tem aqui é o nitrogênio. Então vamos calcular o NOx desse nitrogênio. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai chamar o nitrogênio, como a gente não sabe, a gente vai dizer que a carga dele é X, certo? Então a gente viu que o somatório de todas as cargas tem que ser igual a 0, porque essa molécula está neutra, certo? Então eu vou botar aqui, ó, a carga da
mais a carga do nitrogênio, que é X. Aí eu tenho 3 oxigênios vezes a carga do oxigênio, que é menos 2. Porque aqui, ó, 3 vezes menos 2. E a gente sabe que o somatório tem que ser igual a zero, certo? Vou resolver aqui primeiro, ó, 3 vezes menos 2, que dá menos 6, né? Mais com menos aqui vai dar menos 6. Aí eu vou passar os números para cá. Vai ficar x é igual, menos 6 vai virar mais 6, mais 1 vai virar menos 1. Então vai ficar 6 menos 1, x é igual a 5. Então a carga desse nitrogênio aqui é 5, que é a mesma carga desse nitrogênio aqui, se vocês forem calcular. Afinal de contas, a gente só trocou a prata, que tem carga mais 1, pelo hidrogênio, que também tem carga mais 1. E vocês vão ver que quando os ânions se repetem, ó, tem o NO3, as cargas também se repetem, certo? O que mais que a gente pode calcular? Nossa, aqui do cloro. A gente sabe que o somatório tem que dar zero, isso dá pra gente fazer de cabeça, né? Se o hidrogênio tem carga mais 1, para dar zero, a carga do cloro tem que ser menos 1, certo? Aqui é a mesma coisa, a carga do cloro para dar zero vai ter que ser menos 1, certo? Então, somatório das cargas de moléculas neutras sempre igual a zero. Agora vamos pegar esse outro exemplo aqui com a nossa outra reação, vamos calcular também, ó. A gente tinha visto que o zinco a carga é zero, e aqui o zinco a carga é mais 2, certo? Porque a carga fixa dele numa substância composta. E a gente viu também que o hidrogênio, substância simples, também tem carga zero. Vamos ver dos outros elementos, ó. Aqui a gente vê que o hidrogênio tem carga mais 1, certo? Então o cloro tem que ter carga menos 1 para dar zero. Aqui o zinco tem carga mais 2. Eu tenho 2 cloros, então a carga total aqui tem que ser menos 2. Como eu tenho menos 2 por causa do somatório que tem que dar zero, né? Como eu tenho 2 cloros, cada cloro vai ter a carga menos 1, certo? O que a gente pode observar agora? Que aqui em cima não houve a mudança do número de oxidação de nenhuma espécie, ó. Prata continua sendo 1, nitrogênio continua sendo 5, hidrogênio continua sendo 1 e o cloro continua sendo menos 1, oxigênio continua sendo menos 2. Nada mudou, certo? Se não mudou o número de oxidação, quer dizer que não houve transferência de elétrons. Então essa reação aqui não é uma reação de oxirredução, certo? Agora aqui embaixo a gente vê que zinco, que era 0, a carga passou para mais 2. E que o hidrogênio, que era mais 1, a carga passou para 0. Então houve mudança no número de oxidação. Se houve mudança no número de oxidação, quer dizer que houve transferência de elétrons. Então, essa reação é uma reação de oxirredução, certo? Vamos para a nossa última regrinha. O somatório das cargas dos elementos de um íon tem que ser igual à carga total do íon. Como assim, Natália? A gente viu que o somatório é zero quando a molécula é neutra. Mas aqui, por exemplo, a gente tem uma molécula que não é neutra, ó, MnO4-, aqui em cima tem um sinalzinho de menos. E aqui, ó, SO4-2, tem um sinalzinho de menos 2. Então a molécula não é neutra. Então o somatório vai ter que ser igual, aqui em vez de 0, vai ter que ser igual a menos 1, porque aqui tem a carga menos, certo? E aqui vai ter que ser igual a carga menos 2. Então vamos calcular. A gente já sabe, né, que o oxigênio é menos 2 e eu vou chamar o manganês de X, a carga do manganês de X, certo? Então o somatório vai ter que ser igual a menos 1. Então, X, que é a carga do manganês, mais, tem 4 oxigênios, então 4 vezes a carga do oxigênio, que é menos 2, é igual a menos 1. Vou resolver, aqui vai dar menos 8, né? Vou passar o menos 8 para cá, então eu vou achar que X é igual a mais 7, aqui vai ser mais 7, certo? A carga do manganês. E aqui, como é que vai ficar? Vou chamar o enxofre de X e eu sei que a carga do oxigênio é menos 2. Então, vou resolver, ó, carga do enxofre mais 4 oxigênios vezes a carga do oxigênio é igual à carga total do íon, que é menos 2. Resolvendo aí, aqui vai dar menos 8, vou passar o menos 8 para cá e X vai dar mais 6, tá, gente? Corrige aqui, ó, eu botei 8 sem querer, mas é mais 6. Porque vai ficar menos 2 mais 8 é igual a mais 6. Depois, quando eu mandar o slide para vocês, eu corrijo isso, ok?
Então, aí que a gente já viu que quando tem uma carga no íon, o somatório não tem que ser igual a zero, tem que ser igual à carga do íon, certo? Agora, voltando às nossas reações de oxirredução. Vamos lá, ó. A carga do hidrogênio, vamos calcular o NOx de cada um. Ó. Carga do hidrogênio, a gente sabe que é mais 1. Esse cloro, então, para o somatório dar zero, a carga tem que ser menos 1, certo? A carga do hidrogênio aqui de novo, mais 1. Do oxigênio, a gente sabe que é menos 2. Vou chamar aqui o nitrogênio por enquanto de X, a gente vai calcular de novo, ó. Carga do hidrogênio, mais carga do nitrogênio, mais 3 oxigênios vezes a carga do oxigênio, somatório é igual a zero, que a molécula é neutra. Vou resolver aí e vou achar que X é igual a 5. Então, a carga desse nitrogênio é 5, certo? Agora, vamos para cá, ó. A carga do oxigênio é menos 2, certo? Eu tenho 2 oxigênios, então 2 vezes menos 2, menos 4. A carga dos 2 oxigênios juntos, então, é menos 4. Então, qual tem que ser a carga do nitrogênio para dar zero? Que a gente pode fazer de cabeça ou pode montar aqui a nossa equaçãozinha, certo? Ó, X, que é a carga do nitrogênio, mais 2 vezes menos 2, que a gente viu que dá menos 4, é igual a zero, né? Resolvendo, a gente vai achar que X é igual a mais 4. Vocês viram que dá para fazer de cabeça ou dá para fazer a contazinha para quem quiser confirmar que não vai errar mesmo, certo? Então, aqui, carga mais 4, certo? Cloro, substância simples, carga 0. Hidrogênio, a gente sabe que é mais 1 e oxigênio menos 2. Então, eu calculei toda a NOx de todos os elementos da reação. E o que a gente pode ver? Que a gente tinha cloro menos 1 que passou para 0. Então, aqui a gente tem a mudança de NOx. E o nitrogênio mais 5 passou para nitrogênio mais 4. Também tem uma mudança de NOx, certo? Agora, vamos lá. Se eu tenho o cloro que passou de menos 1 para 0, quer dizer que a carga dele está aumentando. Ele estava negativo e ele está tentando ficar positivo, certo? Se ele está aumentando, quer dizer que ele está perdendo a carga negativa. Se ele está perdendo carga negativa, quer dizer que ele está perdendo elétrons, certo? Então, a gente sabe que a reação de oxirredução é uma reação que ocorre transferência de elétrons. E a gente viu que o cloro perde um elétron, certo? Um cloro perde um elétron, certo? E o nitrogênio, o que acontece? O nitrogênio está passando de 5 para 4. A carga está diminuindo. Se a carga está diminuindo, quer dizer que ele está ganhando uma carga negativa, ele está ganhando um elétron, por isso que a carga dele está diminuindo, certo? Então a gente sabe que o nitrogênio ganha um elétron. Então, ó, o cloro perde, o nitrogênio ganha. Então, essa transferência está ocorrendo do cloro para o nitrogênio. O cloro está perdendo os elétrons para o nitrogênio, certo? E o que a gente pode observar mais nisso, ó? Que a carga do cloro, ela aumentou, ó. O NOx, botei a setinha aqui, ó, aumentou. Quando o NOx aumenta, a gente diz que esse composto se oxidou. Então, o cloro se oxidou, quer dizer que o NOx aumentou, certo? E quando o NOx diminui, a gente diz que o composto se reduziu. Então, o nitrogênio se reduziu, certo? Então, quem perde elétrons sempre se oxida, o NOx aumenta, e quem ganha elétrons sempre se reduz. O NOx diminui, ok? Com base nessa ideia aí, a gente vai pensar agora nos conceitos de agente redutor e agente oxidante, tá? Se a gente lembrar, o agente, ele faz uma ação sobre alguém, certo? Então, o agente redutor, ele vai fazer o outro se reduzir. Para ele fazer o outro se reduzir, ele mesmo vai se oxidar. E o agente oxidante, ele vai fazer o outro se oxidar. Para ele fazer o outro se oxidar, ele mesmo vai se reduzir. Então, sempre vai ser o contrário. Quem se reduz é o agente oxidante, porque está fazendo o outro se oxidar. E quem se oxida é o agente redutor, porque está fazendo o outro se reduzir. Certo? E a gente sempre vai ter esse par. Um reagente
oxidante e um agente redutor na reação, ok? Então, aqui a gente viu ó, que o cloro se oxidou. Se ele se oxidou, ele é o agente redutor, certo? E a gente viu que o nitrogênio se reduziu. Se ele se reduziu, ele é o agente oxidante. Lembrando que esses agentes oxidante e redutor, eles sempre têm que estar nos reagentes, que é quem vai estar reagindo, né? Quem vai estar fazendo o outro se oxidar e o outro se reduzir, certo? Então, aqui eu tenho o composto que contém o cloro, que se oxidou, então ele é o agente redutor, e o composto que tem o nitrogênio e se reduziu, ele é o agente oxidante, tá? Então, vou só colocar aqui para vocês anotarem, ó. O agente oxidante faz outra espécie se oxidar, logo ele será reduzido. E o agente redutor faz outra espécie reduzir, logo ele está sendo oxidado, ok? Agora a gente vai para o nosso último assunto de hoje, que é o balanceamento de reações de oxidação, tá? É uma das coisas que eu acho mais complicadas, mas não se assustem. Por que é complicado? A gente já vê que tem muitas regras, mas muitas vezes a gente vai ter que furar essas regras e tentar pescar. Não, se eu seguir a regra aqui vai dar ruim, então eu vou fazer do outro jeito, certo? Então só por isso que é complicado, porque a gente tem que se ligar em quando que a gente vai furar a regra, tá? Mas a prática sempre leva à perfeição, tá? Então a gente vai fazer aqui dois exemplos, um bem devagarzinho com a explicação, o outro a gente vai tentar fazer um pouco mais rápido. E no próximo vídeo, que é o vídeo de exercícios, como esse aqui é um pouquinho mais complicado, precisa de um pouquinho mais de prática, no próximo vídeo eu vou começar resolvendo 3 exercícios com balanceamento de oxidação, logo de cara pra gente treinar, tá bom? Então vamos lá, por que ele é um pouco mais complicado? A gente está acostumado a fazer balanceamento já, a gente chama de balanceamento por tentativas. Só que esse balanceamento, a gente só faz balanceamento de massa. O que é isso? A gente balanceia o número de átomos de cada lado, certo? Ó, a gente está acostumado a fazer balanceamento de massa. Só que agora a gente também tem que fazer o balanceamento de carga. O que é o balanceamento de carga? É balancear os elétrons, certo? E os elétrons, muitas vezes, eles não estão aparecendo ali na reação. Como é que a gente vai fazer isso então? Então, vamos às regrinhas, ok? Mais uma vez, vamos anotar. Vou tentar ir bem devagarzinho, tá? Então, primeira regra, calcular o NOx de todos os elementos, como a gente já fez. Então, eu peguei uma reação aqui e já coloquei o NOx de todos os elementos. Se alguém tiver dúvida, assim fica até de exercício para vocês, confiram. Peguem a reação, anota no caderno sem os números de oxidação que eu coloquei e confiram ver se vai estar batendo comigo. Se alguém tiver dúvida, é só mandar o e-mail, certo? Eu até fico muito feliz quando me mandam um e-mail. Então, botei os NOx de todo mundo. Já calculei, porque vocês já sabem como calcular, né? Já viram que é simples, como eu mostrei anteriormente. Então, essa é a primeira regrinha. Segunda regrinha. A gente vai verificar quem ganhou e quem perdeu elétrons, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o manganês que está passando de 7 para 2 e a gente tem o cloro que está passando de menos 1 para 0. Então, a transferência de elétrons ocorreu entre eles, certo? O que a gente vai ver primeiro? Ó? Manganês de 7 para 2, a carga está diminuindo em 5. Quer dizer que ganhou 5 cargas negativas, ou seja, ganhou 5 elétrons, certo? E de cloro, ó, atenção agora, cloro passou de menos 1 para 0. Quer dizer que cada cloro perdeu 1 elétron. Só que aqui no final eu tenho 2 cloros. Então, apesar de eu ainda não ter balanceado os átomos de cloro, como eu tenho 2 cloros aqui no final, eu sei que eu vou precisar perder 2 elétrons, 1 para cada cloro que foi formado aqui, certo? Então, essa aqui é a minha variação de elétrons. Agora, vamos para a terceira regrinha, que a gente tem que ter mais cuidado, porque tem muitos detalhes, tá? Agora que eu vou balancear os elétrons, tá? Eu vou fazer uma explicaçãozinha aqui, que vocês não vão precisar fazer toda vez que vocês forem resolver. Mas como essa é a primeira vez que a gente está resolvendo, eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Então, vamos separar quem ganhou e quem perdeu elétrons. Primeiro eu tenho aqui, ó, o permanganato de potássio indo para cloreto de manganês.
A gente sabe que a carga foi de 7 para 2, né? E a gente sabe que ele ganhou 5 elétrons, né? Então eu botei aqui, ó, o permanganato, ele ganha 5 elétrons e vira o manganês com carga mais 2, ok? E o que acontece com o cloro? Aqui eu tenho 2 cloros, aqui eu tenho um cloro. Não vou balancear os átomos ainda, vou pensar só na carga. A gente sabe que para eu formar 2 cloros aqui, eu preciso perder 2 elétrons, certo? Cada cloro que foi formado perdeu 2 elétrons, certo? Só que olha só, se ele está aqui ganhando 5 elétrons e ele está perdendo 2, de onde vieram esses outros 3 elétrons? Não pode vir do nada, certo? Então é nesse momento que a gente vê que os elétrons não estão balanceados. E como é que eu vou fazer para balancear? Eu vou ter que achar um número comum entre 5 e 2, um múltiplo comum entre 5 e 2. O que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 5. Que aí eu vou ter 10 elétrons aqui e 10 elétrons aqui, certo? Só que para eu multiplicar, eu vou ter que multiplicar também aqui o manganês e aqui o cloro, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 2 aqui como coeficiente do manganês. E eu vou colocar esse 5 como coeficiente do cloro, certo? Eu sempre vou fazer isso, ó. Quem está perdendo elétrons, eu vou dar esse número de elétrons para quem está ganhando. E quem está ganhando elétrons, eu vou dar esse número de elétrons para quem está perdendo, certo? Ou seja, o cloro está perdendo 2 elétrons, né? Então eu vou dar esses 2 elétrons para o manganês. O manganês está ganhando 5 elétrons, então eu vou dar esses elétrons para o cloro, certo? Agora que vem a parte mais chata. Onde que eu vou colocar o coeficiente 5? Onde que eu vou colocar o coeficiente 2? A gente sabe que o 2 tem que ser no manganês, mas nesse manganês ou nesse manganês? Então, olha só, se eu colocar o 2 aqui na frente, além dele estar multiplicando o manganês, ele também vai estar multiplicando o cloro. Então, né, que é o cloro que também está trocando elétrons. Então, aqui não vai ser legal eu colocar o 2 agora. Eu vou colocar, então, o 2 aqui na frente, tá? Para multiplicar esse manganês e depois a gente balanceia esse, ok? Agora, esses 5 elétrons do manganês que eu tenho que dar para o cloro, onde eu vou colocar? Aqui, aqui na frente que também tem cloro, aqui ou aqui? A nossa primeira regrinha é sempre colocar aonde o cloro tem o maior índice. E aqui ele tem o índice 2, aqui ele tem o índice 2, aqui ele tem o índice 1 e aqui ele tem o índice 1. Então o índice 2 é o maior, aqui ou aqui, né? Mas novamente eu não vou colocar aqui para não mexer no manganês, que também está envolvido na troca. Eu vou colocar então ele aqui na frente, esse 5, certo? Depois que eu fizer essa troca, eu vou fazer o balanceamento normal, como a gente está acostumado. Mas antes disso, antes da gente fazer essa nossa quarta regrinha, vou colocar aqui para vocês anotarem, ó, o número de elétrons perdidos pelo agente redutor, nesse caso é o cloro, vai virar coeficiente do agente oxidante, que nesse caso é o manganês. E vice-versa, o número de elétrons ganhados pelo manganês vai virar coeficiente do cloro, ok? É a primeira regrinha aqui, uma regrinha dentro da terceira regra. E depois, os coeficientes devem ser colocados sempre na espécie que tem o maior índice. A gente botou aqui, ó, no cloro com índice 2. Mas e se ocorresse de todos eles terem o mesmo índice? Por exemplo, eu tenho 2, 2, 2, 2. O que a gente faz? Aí, caso tenham o mesmo índice, colocar no lado que apresenta o maior número de substâncias com esse elemento. Por exemplo, aqui eu tenho 3 elementos, 3 espécies com o cloro. E lá eu só tenho uma, então eu tenho que colocar do lado de cá. Então colocaria mais uma vez no cloro aqui. Poderia ser nesse aqui também? Se ele tivesse o mesmo índice 2, poderia. Mas ele tem um índice menor, então eu botei esse aqui. Certo? É complicado no início, mas a gente vai treinar bastante até pegar bem essa regra. Ok? Então, já que eu já troquei os coeficientes, já terminei a minha terceira regra, eu vou para a quarta regra, que é o continuar o balanceamento por tentativas do jeito que a gente está acostumado. Então, eu vou seguir a regrinha do macho aqui.
de metais. Então, vou começar pelos metais. Aqui eu tenho potássio, tem 2, né? E o manganês também tem 2, são 2 metais. Então, o que eu vou ver? Aqui eu tenho um potássio, aqui tem um manganês. Aqui eu tenho 2 potássios e 2 manganês. Então, eu vou colocar um 2 aqui para balancear o potássio e um 2 aqui para balancear o manganês, certo? Então, os metais estão balanceados. Depois a gente vai para o Ma, né? Ma, os ametais, deixando hidrogênio e oxigênio no final. Então, a gente vai para o cloro agora. Então, vamos observar o cloro. Ó. Do lado de cá eu tenho 2. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. E aqui eu tenho 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho 10 mais 4, 14, mais 2, 16. Para eu ter 16, então aqui na frente eu vou ter que colocar 16, certo? Vou agora para os hidrogênios, né? Não tem carbono, então eu vou para os hidrogênios. Eu tenho 16 hidrogênios aqui. Então, quantos hidrogênios quanto que eu vou ter que colocar aqui na frente para dar 16 hidrogênios? Aqui eu tenho 2, eu vou colocar o 8, que 8 vezes 2 dá 16. E quando a gente fizer isso, a gente vai ver que o oxigênio já vai estar balanceado. Ó, 4 vezes 2, 8. E aqui, 8 vezes 1, 8. Então, todos os elementos estão balanceados. Vamos fazer mais uma para treinar? Vou fazer uma até um pouco mais simples, ó. A gente já viu essa reação lá atrás, né? Vamos, primeira regra, calcular o NOx de cada elemento. Segunda regra, ver quem perdeu e quem ganhou. Cloro, 1 elétron, é menos 1, né? Foi para 0. Então, eu tenho 2 cloros aqui, cada cloro precisa perder 1 elétron. Então, foram perdidos 2 elétrons e o nitrogênio, que está passando de 5 para 4, ele ganhou 1 elétron, ganhou uma carga negativa, certo? O que a gente vai fazer agora? Esse 1 elétron e o nitrogênio a gente vai dar para o cloro. E esses 2 elétrons do cloro a gente vai dar para o nitrogênio, certo? Esse 1 aqui, eu vou botar nesse cloro ou nesse cloro? Vou começar sempre onde eu tenho um maior índice, que é aqui, eu tenho índice 2. Então, eu vou botar um 1 aqui, certo? E esses 2 elétrons aqui, eu vou botar nesse nitrogênio ou nesse nitrogênio? Nesse caso, tanto faz, que eles têm o mesmo índice. E aqui eu só tenho uma substância com nitrogênio, aqui eu tenho também só uma substância com nitrogênio, então tanto faz. E escolhi botar nesse nitrogênio aí, certo? E vocês vão ver que não vai fazer muita diferença, porque agora a gente vai balancear o nitrogênio do lado de cá. Se eu tenho 2 nitrogênios aqui, eu também tenho que ter 2 nitrogênios aqui, certo? Se eu tivesse colocado 2 aqui, eu ia balancear do lado de lá, ia dar no mesmo. Quem mais que a gente vai balancear agora? A gente não tem mais. Fizemos o nitrogênio, vamos para o cloro. Ó. Tenho 2 cloros aqui, aqui eu só tenho 1, então lá na frente eu tenho que colocar o 2, certo? Vamos agora para o hidrogênio, certo? 2 hidrogênios, mais 2 hidrogênios, 4. Então aqui na frente eu também tenho que colocar o 2, porque 2 vezes 2, 4, ok? E os oxigênios já estão balanceados. Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 2 aqui, 6. Então, estão todos balanceados, certo? Então, na próxima aula, o próximo vídeo, que é o vídeo de exercícios, a gente vai começar resolvendo 3 balanceamentos iguais a esse, ok? Então, até o próximo vídeo.